Olá, galera! No vídeo de hoje, a gente vai tentar contar a história de como o Luquinha veio parar aqui, que é uma história um tanto curiosa e inusitada. Claro, se ele permitir, porque ele tá cansado assim, é de tanto que ele já tentou parar aqui a gravação. Pra ele, é tudo uma brincadeira. Mas, vamos lá. Vocês vão escutar um pouco aí ofegante, mas, né, faz parte. Pra poder gravar com ele, ele não para quieto. Eu sempre amei animais e sempre quis ser, na verdade, desde pequenininha, veterinária. Eu dizia isso para todo mundo, que eu queria ser veterinária, que não importasse quantos livros eu tivesse que ler, o que eu precisasse fazer, enfim, eu queria ser veterinária. Só que aí, né, os caminhos da gente vai mudando, os rumos, e aí acabei fazendo outras formações, psicologia e redes sociais, marketing, enfim. Eu nunca consegui ter um cachorro, apesar de eu sempre querer, porque minha mãe e meu pai falavam que eu não tinha espaço em casa para poder criar. E principalmente meu pai, que falava isso, que não podia criar cachorro porque não tinha espaço para criar em casa. E aí eu criei todo tipo de animal que vocês imaginarem que eu criei. Pinto, tartaruga, gato, gangarra, enfim, um monte de coisa. E aí meus pais nunca deixaram, enfim, eu ia tentando essas opções, né? Mas sempre queria o cachorrinho ali. E aí eu disse, não, beleza, não posso ter na casa dos meus pais, mas quando eu casar, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um cachorrinho para mim e ter o doguinho. E quando eu casei, eu digo, beleza, agora eu vou ter meu cachorro, chegou minha vez. Só que o meu esposo também não queria cachorro. Por quê? A gente tem uma área externa aqui em casa que é grama e a gente também tinha hortinha, umas plantinhas. E aí ele falava que, além do cachorro destruir todas as plantinhas, ele também já teve um cachorro quando ele era criança. Ele tinha uns 9, 10 anos mais ou menos, que ele conta a história, que a cachorrinha dele, chamava Princesa, ela era muito fofa, muito pequenininha, era a poodle número 01, algo assim, o menorzinho que tem. E aí, o cachorro, enquanto estava nos braços dele, na rua, assim, passeando, a cachorra pulou do braço dele e aí um carro veio do nada e atropelou. E aí a bichinha ficou deficiente o resto da vida. Passou, tipo, 7 anos com fralda, com tratamentos especiais, cuidados especiais, deficiente por conta do atropelamento, né? E aí, beleza, então juntou essas duas situações. Tanto que ele não queria que destruísse a nossa graminha e as nossas hortinhas ali, como também ele tinha essa questão que muita gente tem ainda hoje em dia, né? Que fala, tipo, ah, é muito bom ter cachorro e tal, mas o problema é quando perde, quando ele adoece, não sei o que você fica muito mal e acabado, não sei o quê. Beleza, já tem a parte ruim, mas também até que isso aconteça, eu não posso parar de fazer carinho, mas até que isso aconteça, eles trazem muita alegria pra gente, né? Enfim, passada essa parte que eu não consegui ter em casa, nem consegui na casa dos meus pais, nem na minha própria casa, por conta disso, que depois que casa tudo em concordância, né? Nem eu posso fazer alguma coisa que dá na telha, nem ele, porque os dois vão ter que conviver com aquilo, tipo um animal, que é uma responsabilidade muito grande e de muitos anos. Vamos para a parte que é a parte curiosa e interessante. O meu esposo, ele tem um amigo que tem um sítio e que ele criava vários animaizinhos lá, e principalmente cachorro, tinha muito cachorro lá. A gente começou a frequentar esse espaço, eu passei a gostar de sítio por conta dos animais, querendo ficar perto deles lá. E lá, desses muitos cachorros que tinham lá, tinha o pai e a mãe de Luke, que era Lobo e Hannah. Os dois, coisa mais linda, super me apaixonei. Lobo era um Red Heeler, que é a raça dele, boiadeiro australiano, só que da cor que eu chamo de Red, que é vermelho, mas é um marronzinho. E Hannah, que é da mesma cor dele, inclusive ele parece muito com ela. Parece o biotipo do pai com a cor da mãe. Aí eu me apaixonei por eles dois e tal, eram muito agradáveis. Só que eles tiveram filhotinhos e era a última ninhada de ambos. Por quê? O pai dele veio a falecer muito em breve, né? Ele ainda era bebezinho, e muito provavelmente a suspeita é de envenenamento. E a mãe, ela era a última ninhada dela, porque ela já teve uma complicaçãozinha e tal na gestação, aliás, na hora do parto. E aí, para não ter esse risco, ela resolveu que seria a última ninhada dela. Bom, ele teve, não sei onde eu parei, mas estava falando que era a última ninhada, eu acho, né, do pai e da mãe, que infelizmente, né, sofri bastante com a perda do pai dele. E a mãe é maravilhosa, ainda existe, tá lá, graças a Deus. E aí ele teve mais 3 irmãozinhos, que era ele de macho, mais 2 machos e uma fêmea. Que a fêmea era a cor e a cara clone do pai, e os outros tudo da cozinha da mãe, tudo Blue Heeler. E esses filhotinhos seriam vendidos com exceção da irmã dele, Lobinha. Ela ia ficar por ser muito parecida com o pai e tudo mais, e os outros iriam sair. O primeiro filhotinho foi vendido, ficou ele, a irmãzinha e mais outro machinho. E aí
eu disse, já sei, vou colocar o nome neles, porque, né, não vai ficar sem nome aqui, eu super apegada, cuidando deles, novinho e tal, querendo super que ficassem todos, mas já sabia que não iria ficar. E aí, eu coloquei o nome neles, né, a irmãzinha dele já tinha Lobinha, e eu coloquei o nome do irmãozinho dele, Juca, e o dele, Lucky, porque era para trazer sorte, para ele conseguir ficar lá no sítio. Só que aí o que aconteceu? O dono deles vendeu o irmãozinho dele, ficou só ele e a irmã. E aí apareceu uma proposta muito top para ele financeiramente para vender a irmãzinha dele pelo dobro do valor do que valeria o filhotinho. E aí a irmãzinha dele também foi vendida. Ou seja, só ficou esta figura. O que aconteceu? A parte onde chega, né, de eu ficar com ele. O dono dele resolveu que não iria mais criar cachorro lá no sítio, que na verdade ia ter que se desfazer de todos, inclusive de Luquinho. Que absurdo. E ele era bem amigo do meu esposo, a gente não tava lá no sítio, né? Ligou pra ele e aí disse assim: Ó, vou ter que me desfazer dele porque eu não vou mais criar cachorro lá no sítio e tal. E eu já trouxe ele pra minha casa, agora eu só vou mesmo levar pra entregar a pessoa, né, que negociou ele e tal, enfim. Aí o que aconteceu? Ele disse isso pra mim. Luquinho já estava na casa dele, que é aqui em outra cidade, vizinha de onde ele estava morando, né, lá no sítio. E aí disse o seguinte, ó, tô entregando, tu avisa pra ela, porque ele sabia que eu era muito apegada e eu fiz de tudo pra ele poder ficar lá e nada. Aí eu peguei e fiz o seguinte, sem meu esposo saber, eu mandei mensagem, né, pro rapaz falando, não, por favor, implorando pra ele não vender, não se desfazer de Luquinho e tal. E aí ele pegou e disse o seguinte, ele disse, ó, a única coisa que eu posso fazer, eu só desisto de entregar ele se você prometer que vai ficar com ele e hoje ainda. Aí, né, me desesperei, porque eu tentei de tudo. Eu disse, não, a gente banca ele, faz o que você quiser aí e tal, pra ele ficar aí no sítio, não vai dar trabalho, eu vou cuidar dele em tudo que precisar. Enfim, ele não deixou. Ele disse, a única forma de eu desistir é você pegar ele hoje. E de tanto que eu insisti, meu esposo fez, vai, tá bom, fica com ele, vai com esse cachorro. Só que o babado tá aí. Ele achou que era pra ficar com o Luke lá no sítio, pra gente só manter ele e cuidar dele, dar banhinho, pagar a comidinha, as coisas dele. Só que ele tinha entendido errado. Eu tinha explicado pra ele, mas ele não tinha entendido. E aí eu peguei e dei a palavra pro amigo dele, que no caso meu amigo também, né? A partir dele. Aí eu dei a palavra, disse, não, fechou, a gente já entrou num acordo aqui. Enfim, aí teve essa falha de comunicação, eu dei a palavra que eu iria ficar com ele, que eu iria pegar ele no mesmo dia. E meu esposo não tinha entendido. Aí poucos minutos depois eu disse a ele, a meu esposo, pronto, combinado. Eu já dei a palavra pro rapaz lá, pro nosso amigo, e a gente vai buscar ele hoje. Aí ele, buscar pra onde? Aí eu disse, a gente vai buscar pra levar pra nossa casa. E ele não vai pra nossa casa. Eu disse que ia ficar, mas pra gente cuidar dele lá. Aí pronto, foi aquele teitei, aquele climão. E eu disse, já dei minha palavra, agora já era, você já concordou e é isto. E aí a gente foi buscar Luquinho no mesmo dia, só que ele disse, ele não vai lá pra nossa casa. E eu, beleza. Aí a gente foi buscar, fiz uma parceria lá, um combinado com a minha mãe, a gente pegou ele, ele ficou uma semana na casa da minha mãe, eu cuidando dele, dando banho nele. Detalhe, lá em mãe era segundo andar, e uma areazinha lá em cima, como ele era menorzinho, né, filhote, a gente pegou ele com 6 meses, aí era um espaço pequeno, mas que dava pra ele ainda, só que tinha que passear com ele várias vezes no dia, porque ele tem muita energia, essa raça é bem babado, e não podia ficar num espacinho pequeno lá, sem estar andando e tal, gastando a energia dele. Aí eu ia sempre pra lá, dar banho nele, ajeitar, botar a comidinha, e tinha um primo meu que estava passando uns dias na casa da minha mãe, que ajudou muito, porque ele também passeava muito com ele e tal, pra ele fazer as necessidades dele, enfim. Aí passou uma semana, eu apelando, né, buzinando no ouvido do meu esposo, não, a gente vai trazer ele sim, não sei o que lá, você deu a palavra. Resumindo, ele disse, beleza, traz ele pra cá, mas eu não quero nem saber desse cachorro. Não dou nada a ele, não vou dar comidinha a ele, não vou pagar nada pra ele, você se vira, dá banho nele, faz tudo pra ele. E banca ele. Eu digo, tranquilo, beleza, combinado. Só que isso, né, ele veio com 6 meses, ele já tá com 11. E aí, acabou, né? Já conquistou todo mundo. Minha mãe e meu pai são apaixonadíssimos por ele. Meu esposo também, apaixonado. E ele, pelo meu esposo também. Meu esposo chega do trabalho, ele vai recebê-lo. É um amor, best friend. Às vezes me troca pelo meu esposo, não é verdade? E hoje somos todos apaixonados por Luquinho. E ele é o dinguinho da casa.
Então ele veio parar aqui por uma falha de comunicação, que aí eu tinha dado a palavra e acabou. Dei minha palavra, não volto atrás. E hoje é o neném da casa. Tchau! Parou.